Aí ele, acuado, renunciou. Então eu tenho aqui, vamos lá? Ó, renúncia de Deodoro. Pronto, acabou-se. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. A Brasília só vai ser transformada em capital no governo JK. Também. Olha só. Renúncia de Deodoro. Qual a renúncia do presidente ou morte do presidente? Quem assume? O vice. Mas quem é o vice? Floriano Peixoto. Então, início do governo, aí bota aqui, ó, governo do Marechal Floriano Peixoto. Governo do Marechal Floriano Peixoto, 1891 a 1894. Olha só, o governo do Marechal Floriano Peixoto. Beleza. Floriano assume por ter sido vice, sim ou não? Aí eu tenho aqui, ó. Ele assume com o apoio da elite cafeeira paulista. Apoio do Partido Republicano Paulista. Ele assume. Ele vai assumir. Então veja, apoio do PRP, as primeiras medidas tomadas por ele. Por exemplo, vamos lá. Reabertura do Congresso. Reabertura do Congresso Nacional. Reabertura do Congresso Nacional. Beleza. Quem fechou o Congresso? Deodoro. Aí ele reabriu. Vai ter o apoio do Legislativo, veja. Outra medida. Afastamento dos chefes de governos estaduais que foram nomeados por quem? Aí ele bota a pessoa sua. Não é comum, né, pessoal? Essa mudança, né? Quando troca governo. Então, afastamento dos chefes de governos estaduais que foram nomeados por Deodoro. Aí vamos lá, tem um problema. Vamos mais adiante. Eu acho que dá aqui. Reformas econômicas. Reformas econômicas. Que tipo de reformas? Ah, ele baixou o preço da carne. Baixou. Eu comi semana passada. Essa semana queria muito, mas tinha exame para fazer, faleceu minha tia, foi um caos. Essa semana foi um caos. Sexta-feira, bom, sábado eu não iria dar aula a vocês que eu teria um exame de colonoscopia para fazer. Estava fazendo todo o preparativo, dei aula, ia sair para fazer o exame, me desloquei para um outro curso e de lá fazer o exame. Foi quando eu recebi a ligação que minha tia faleceu. Já estava hospitalizada. Aí no sábado, eu já não ia dar aula por causa do pós-exame, né? Então foi velório. Eu estava fazendo vários planos, um churrasquinho e tal, né? Uma picanha australiana, que voltei a comer uma picanha, né? Voltei a comer uma picanha. Veja, voltei a comer uma picanha. Australiana, argentina, gaúcha, né? Olha, com essa aliança aqui é besouro, homem. Olha só. Reformas econômicas, baixou o preço da carne. Baixou, não é sério, baixou o preço da carne, baixou o preço dos aluguéis, tá? Baixou o preço dos aluguéis e construiu, né? Aprovou uma lei para a construção de casas populares. Que homem é esse? Né? Como diz o professor Bruno, o estouradinho,
né? Que homem é esse? Tá. Olha só. Então, reformas econômicas. Baixou o preço da carne, baixou o preço dos aluguéis, aprovou uma lei para a construção de casas populares, né? Ele fez uma reforma dentro dessa área econômica bancária. Essa reforma bancária, senhores, ele conseguiu passar para a competência do governo federal a emissão de papel moeda. Quem é que emitia papel moeda antes? Alguns estados importantes. Agora passa para o governo federal. Isso é bom? Muito bom. Sabe por quê? É uma forma que ele tem de controlar a emissão de papel moeda e, consequentemente, controlar a inflação. Certo ou não? Tranquilo? Olha só. Tudo muito lindo, beberes. Tudo muito lindo. Mas tem um ponto a ser chamado a atenção aqui. Vamos lá. Constitucionalmente irregular. Por quê? Veja, se eu pego, olha, o que eu vou falar agora, eu não fico cobrando os professores de história aí afora, não, né? Mas é sério, o que eu vou falar, porque ele não vai saber responder. Eu vou responder porque eu tenho um pouquinho de conhecimento na área de direito constitucional, por ser também um estudioso, um curioso, um bacharel em direito. No artigo 42 da Constituição Federal de 1891. O professor de história não é obrigado a saber disso, não, tá? Ele fala, narrar e pronto. Aí. Mas aí eu estou falando para você, ó, de acordo com a Constituição de 1891, seu artigo 42 diz o seguinte: por afastamento, morte, renúncia do presidente, não transcorrido 2 anos das eleições, por morte, no caso, não transcorrido 2 anos das eleições, o vice-presidente deve assumir em caráter provisório, marcando de imediato novas eleições. Não transcorrido 2 anos das eleições, por morte, renúncia, afastamento do presidente, o vice assume em caráter provisório, marcando de imediato novas, simples assim. Tinha passado quanto tempo das eleições? 10 meses. Qual é o que é que diz a Constituição? O vice assume, convocando novas. Isso é o que está lá. E ainda no artigo 43 diz: não podendo o mesmo a ser candidato à reeleição. Então ele não podia nem vir candidato, no seu artigo 43. Então veja, aí simplesmente Floriano responde da seguinte forma: o que rege a Constituição Federal cabe para o presidente eleito pelo voto direto, fui eleito indiretamente, e para um civil, sou um militar, vou concluir o mandato. Vou concluir o mandato. Aí, papai, posta aqui essa primeira parte. Veja o que nós vamos ter. Nós vamos ter uma continuação, viu? Ó, continuação de Floriano, tá? Continuação. Vamos ter uma crise política. Aí o bicho pega, papai. Olha só. Diante dessa pressão toda, vamos ter uma crise política no governo de Floriano. Vamos ter o manifesto dos 13 generais. 13 generais criaram um manifesto pressionando o presidente por novas eleições.
Aí sabe o que é que ele faz? Vocês estão muito cansados. Reformou os 13, mandou para casa. Os 13 foram reformados. Floriano era pior do que seu Lunga, viu? Diga, meu amor. Como é? É competência do presidente reformar o general. Ele tem essa competência. Ele não foi de forma arbitrária aí, não. Entendeu? Ele é o presidente, ele é chefe do poder executivo, meu amor. Federal. E aí ele pega, manda para casa os generais. Estão reformados. Vamos mais na frente. Segunda revolta da Armada. Mais uma vez liderada por quem? Custódio de Melo. O almirante Custódio de Melo. Só que diferente de Deodoro, ele enfrentou a Armada, viu, doutoras? Ele enfrentou a Armada, viu? Ó, 1893, ele enfrentou a Armada de Custódio de Melo, levando o Rio a uma guerra civil, e vence a Armada. Custódio de Melo, com medo de sua prisão, pede asilo a Portugal. Portugal deu asilo e, no caso, o marechal, o presidente Floriano Peixoto, rompe as relações com Portugal, as relações diplomáticas. No mesmo ano da Armada, ocorre a Revolução Federalista, que ocorreu onde? Rio Grande do Sul, 1893 a 1895. Veja que já não vai ser mais, 95 quando termina, já não vai ser mais Floriano o presidente. O que foi a revolta da Armada, ou melhor, a Revolução Federalista? Foi um conflito envolvendo dois partidos no Rio Grande do Sul. Nós vamos ter o Partido Republicano Rio-Grandense, onde os membros eram chamados de pica-paus, porque eles usavam um chapéu que no meio dele tinha uma lista vermelha que lembrava a crista do pica-pau. Entendeu? Partido Republicano Rio-Grandense contra o Partido Federalista. Chamado de maragatos, que usavam um lenço vermelho nas costas. O Partido Republicano Rio-Grandense defendia a República e o sistema presidencialista. O federalista, que era oposição a Floriano, defendia a República e o parlamentarismo, que era a forma de limitar o poder do presidente. Os pica-paus apoiavam Floriano. Os maragatos eram contra Floriano. É Silveira Martins contra Júlio de Castilho, no Rio Grande do Sul. Veja o que é que eu quero chamar a atenção de vocês nesse movimento. Veja como foi conturbado. E ele ainda conseguiu se manter no poder. Coube a ele a consolidação da República. Por isso que ele passa para a história com o título de o Marechal de Ferro. Por isso que ele passa para a história com o título de Marechal de Ferro. Quem venceu, professor? O Partido Republicano Rio-Grandense.
Em 1895, o presidente já não é mais Floriano, é Prudente de Moraes. Consegue se manter com toda essa crise no poder e conclui o mandato, consolida a República. No final do seu mandato, teremos novas eleições e ele apoia para ser o seu sucessor um candidato representante da elite cafeeira. Prudente de Moraes é eleito presidente. Primeiro presidente civil da República Brasileira, dando início a uma nova fase na República Velha, que chamamos de República hã? Oligárquica. Café com leite é a prática. República Oligárquica, de 1894 a 1930. República Oligárquica. É onde nós vamos entrar. No edital anterior, ele pedia a característica desta fase. Voto de cabresto, política dos governadores, curral eleitoral. Aqui. Mas sempre a gente tem que trabalhar todo esse período para poder chegar aqui. Como é que a gente vai saber a organização? Né? Vamos embora. Comecei agora, viu? Estava aquecendo. Só estava aquecendo. Sábado a gente tem aula, não era, filhos? O dia todo? Mas só comigo, pela manhã, né? Ah, tá. Hã? É, né? Muito bem, senhores, vamos lá. Ó, o termo oligarquia vem de oligárquica, significa governo de poucos. Essas oligarquias, elas tinham tanta influência que sua influência se estendia, veja bem, nas três esferas, a nível municipal, estadual e federal. A nível municipal, se representava com o famoso coronelismo. Coronelismo vem de coronel. E quem é esse coronel, professor? É o chefe político local. É o chefe político local. É o coronel. Beleza? Então, coronelismo. Chefe político local. A influência desse coronel era tão grande dentro do local que ele habitava, que ele indicava o delegado, o juiz, os vereadores, o prefeito, eram pessoas dele. Ele sempre botava no poder através da influência que ele tinha. Como? Todos aqueles que formavam o que nós chamamos de eleitores, não é? Hoje. Mas deixa eu chamar a atenção aqui. Todos aqueles que dependiam do coronel, dependia como, professor? Favores, era padrinhado, era empregado do coronel, não é? Precisava do coronel. Todos esses formavam o que chamamos de curral eleitoral. Olha só, todo o curral eleitoral.
Só que o curral eleitoral são os eleitores, tá? São os eleitores. No período de eleição, ele dava aqui, ó. Você vai votar em fulano, dava o número. Esse aqui. É o famoso voto de cabresto. Voto de cabresto. Certo? E se ele não votar? Como é que ele vai saber se votou ou não? Muito bem, o voto é aberto. O voto é aberto. O jagunço está aqui observando se ele votava ou não no candidato que foi indicado pelo coronel. Ai dele se não votar. Era castigado, até assassinado. Certo? Então, fazia valer a sua vontade através do poder dos seus jagunços. Através do poder que ele fazia fazer valer através da influência dos seus jagunços, que são os capangas. Então, o voto de cabresto, o voto forçado. Vamos lá. A nível estadual, eu chamo a atenção de vocês da famosa política dos governadores. A política dos governadores, ela foi criada pelo presidente, segundo o presidente civil do Brasil, Campos Salles. Sabe quem era o vice de Campos Salles? Era um pernambucano. O conselheiro Francisco de Assis Rosa e Silva. Né? Avenida Rosa e Silva, olha. Pronto. Então, o vice-presidente de Campos Salles era o pernambucano o conselheiro Francisco de Assis Rosa e Silva, que controlava o cargo de governador no estado de Pernambuco. Ele botava pessoas suas. A influência dele era tão grande que, através do seu curral, ele elegia sempre os governadores ligados a ele. O conselheiro Rosa e Silva. Entendeu? Nessa fase. Olha só. A política dos governadores era desta forma que funcionava. Vamos lá, deixa eu situar aqui os senhores. Primeiro, não existia uma justiça eleitoral. Qual era o órgão responsável pela organização, diplomação, a organização das eleições, diplomação dos políticos eleitos? Era através da comissão verificadora dos poderes. Essa comissão verificadora dos poderes, né, ela era formada por membros do partido legislativo. Deputados federais, senadores. Então eram pessoas ligadas às oligarquias, certo? Que promovia a manipulação das eleições. A manipulação das eleições. Promovia a manipulação das eleições. Então, analisa comigo aqui. Que tipo de manipulação? A urna já chegava engravidada na zona eleitoral, com voto dentro. Defunto votava. Defunto votava. Além de defunto votar, existia um tipo de fraude chamada eleição a bico de pena. Vamos dizer que ele aqui votou,
Aí votou no candidato da oposição. Na hora de sair para assinar a ata, ele assinava a ata oficiosa, não oficial. Vamos lá, vamos supor que de repente passou um deputado desse aí, foi eleito, da oposição. A comissão justificava fraude, anulava as eleições. Degola, política da degola. Ou quando não, pô, o cara vai apurar o voto. Quantos votos eu tive? Nenhum. Oxe, nem eu votei em mim. Ninguém da minha família votou. Vê? Até ele não acreditou no trabalho dele. Né? Então era muito comum essa manipulação. Veja como funcionava a política dos governadores. É de iniciativa do governo federal, né? Do presidente. Para ele governar sem oposição, né, no legislativo, ó, para ele governar sem oposição no legislativo, ele buscou o apoio dos governadores. Aí eu tenho aqui os governadores. Governadores com o apoio dos coronéis, que são os chefes políticos locais. Ajudava a eleger deputados e senadores que apoiassem o presidente. Em troca, o presidente não iria intervir nos estados, mas liberava dinheiro para os governadores que o apoiaram. E os governadores liberavam para os chefes políticos locais que o apoiaram. Isso eternizava as oligarquias. Isso é a política dos governadores. Enfraquece ou fortalece o poder das oligarquias? Fortalece. Fechou ou não? A nível federal, nós vamos ter uma prática chamada de política do café com leite. Política do café com leite. Veja só. São Paulo, maior produtor de café. Minas, segundo maior produtor de café. Além de café, leite. A alternância entre São Paulo e Minas, no mais alto cargo da República, que é o cargo de quê? De presidente, passou a ser denominada de política do café com leite. São Paulo, PRP, Partido Republicano Paulista. Minas, PRM, Partido Republicano Mineiro. Olha, os partidos políticos não tinham projeção nacional. A projeção era local, regional. Entendeu? Partido Republicano Rio-Grandense. Entendeu agora? Partido Republicano Paulista. Partido Republicano Mineiro. Então era local. Hoje tem o que? Projeção nacional. Pessoal, é muita informação, né? Mas já deu certo. PRP, PRM. Aí, vê, lembrando que a gente vai ter aí, pessoal, esse assunto que eu comecei a entrar agora, República, eu acredito pelo menos umas 4 questões na prova. Umas 4. Não, geral, umas 4 questões geral. Pode vir uma sobre a primeira fase, uma de Vargas, uma ou duas de ditadura. Entendeu? Aí é certo. Tá? Até porque a banca gosta muito da parte de República. Instituto OCP, se você pegou prova do... Apesar que eu botei na apostila, mas vocês pegam Espírito Santo, Goiás, vocês vão ver a prova da PM, República é pesado que eles cobram.
Né? Muito bem, senhores. Olha só. Nem todos os presidentes foram de São Paulo, nem todos foram de Minas. Mas a grande maioria foi São Paulo, em seguida Minas. Daí a denominação política do café com leite. Fechou? Tranquilo? Então, essas oligarquias tinham influência municipal,